É sabido que filmes de época, políticos ou extremamente pretensiosos são os queridinhos do Oscar. Essa escolha por películas com tramas mais densas, que muitas vezes traziam metáforas de difícil compreensão e de difícil acesso para o público em geral, sempre pode ser observado na academia, que valoriza o cinema como arte e não como meramente um entretenimento. Essa escolha, que pode ser encarada com maus olhos pelos apreciadores e cinéfilos em geral, provou que estava aos poucos minando o interesse do público pela cerimônia e pelo prêmio, pois os números de audiência caíram vertiginosamente nos últimos anos, o que fez com que a academia mudasse, ao menos um pouco, seu método de avaliação, trazendo já na edição de 2022 obras mais populares e polêmicas, como Duna e Não Olhe Para Cima. Contudo, mesmo com essa maior disposição nos últimos tempos em trazer obras populares para o prêmio principal, ainda é inegável que a academia realmente valoriza o aspecto artístico, e não a popularidade ou o entretenimento que tais obras alcançam. Mesmo com indicações que visam alcançar um público mais heterogêneo, os favoritos da edição de 2022 ainda são Ataque dos Cães e Belfast, obras que, apesar de envolventes, não possuem um apelo popular ou mesmo voltado primariamente para o entretenimento. Questionamentos políticos, existenciais e dramas psicológicos sempre foram a regra do Oscar, e ao que tudo indica, tem tudo para continuar nessa próxima edição, pois além do já citado Ataque dos Cães, Belfast tem tudo que a academia tanto valoriza, se portando como uma obra original, dramática, apesar de arrastada e com um final extremamente agridoce, como todos os ganhadores costumam possuir. A trama acompanha uma família protestante que vivia em Belfast, na Irlanda do Norte, no ano de 1969, justamente no auge da guerra civil que o país enfrentava entre a população protestante e a católica, que vinha sendo duramente reprimida no país. Buddy, que é o protagonista, conta a história através da sua perspectiva. É um garoto na casa dos 8 anos que inicia o filme justamente presenciando a violência da guerra em sua própria vizinhança, pois, apesar de ser de família protestante, vivia em um bairro majoritariamente católico, o que o fazia sofrer a violência de forma indireta. Apesar de não terem sua casa atacada ou mesmo serem ofendidos pelas ruas do bairro, a família de Buddy também sofria profundamente com a guerra, pois seu pai era constantemente aliciado pelos membros do movimento protestante para que adentrasse a luta armada, e caso não o fizesse, também se tornaria um alvo por ser considerado traidor. Essa pressão faz com que o personagem, que já havia acumulado inúmeras dívidas no passado por apostar, vivia trabalhando em grandes projetos de construção civil por todo o Reino Unido, o que o permite, além de ganhar um dinheiro suficiente para lentamente quitar suas dívidas, também ficar longe de casa e não poder ser abordado pelos líderes do movimento, fazendo com que sua família não se torne um alvo deles, sempre postergando o momento onde teria que escolher entre trair os seus valores e se alistar, ou se tornar um alvo assim como os católicos. O fato da trama conter uma visão tanto quanto infantil, unilateral e subjetiva não é em vão, pois toda a história foi baseada nas experiências reais do diretor e roteirista Kenneth Branagh, que de fato foi um garoto em Belfast em 69 e teve que fugir da cidade pelas convicções religiosas de seu país. Esse tom pessoal da trama, apesar de elencar algumas críticas, pois a história pode acabar ficando carecendo de detalhes e desenvolvimento, como de fato ocorre com o movimento protestante, também gera muitos artifícios que tornam Belfast uma obra marcante, com um tempero cult e por vezes histórico. O filtro cinzento que é utilizado durante quase todas as cenas da trama, por exemplo, transmitem a sensação de que a infância de Buddy havia já perdido a cor e a alegria, pois o garoto não era capaz de encontrar felicidade e a sua própria infância no ambiente em que vivia. Não coincidentemente, as únicas tomadas onde cores podem ser observadas são as Belfast atual nos momentos onde Buddy vai até o teatro ou ao cinema, se permitindo assim desligar de sua própria realidade, se entretendo com mundos e histórias que nada tinham a ver com a guerra e a tristeza que vivia. Novamente, por conta dessa visão extremista subjetiva da trama, é possível elencar um lado bom e um lado ruim na disputa entre as vertentes da religião cristã na Irlanda, com os católicos sendo quase que completamente inocentados, enquanto os protestantes são demonizados, principalmente pela forma como os cultos se dão. Em uma das cenas mais marcantes da trama, enquanto o pastor local dava sermão, ele pregava que havia apenas dois caminhos, o bom e o ruim, e que todos os fiéis ali presentes deviam escolher para qual lado rumariam, tendo que lidar com a sua escolha para toda a eternidade. Mais do que simplesmente adorar Deus e seguir os seus ensinamentos da Bíblia, o pastor se sente à vontade para fazer suas próprias interpretações do Evangelho, demonizando a comunidade católica remanescente e pregando que havia necessidade de contribuir com o dízimo, o que chega a ser quase ironizado pela trama. Como a própria narrativa define em dado momento,
O protestantismo havia se tornado uma religião do medo, pois ao invés de simplesmente pregar os ensinamentos de seu Deus e de Jesus Cristo, ela atuava através da coerção e provocando temor em seus fiéis, gritando palavras de maldição e desgraça para aqueles que ousassem se desviar do caminho que os ministros pregavam. Não fica explícito em nenhum momento da trama, mas a história dá a entender que todo o foco da insurgência protestante estava justamente nos cultos extremistas, que em dado momento elegeram os católicos como um inimigo a ser combatido. Técnica clássica de líderes que querem conquistar a aprovação de um público, elegendo um inimigo externo que deve ser combatido em conjunto com a liderança deste. Da mesma forma, ao se aproveitar da ignorância e da inocência dos fiéis, esse culto extremista foi capaz de se proliferar por toda a Irlanda de forma muito rápida, angariando muitos recursos através das ofertas e coagindo socialmente aqueles que se afastavam da congregação, assim como ocorre com o pai de Buddy, por exemplo. Devido às raízes protestantes do personagem e de toda a sua família, vai se criando um embate que acompanha a família durante toda a trama, pois surge a necessidade de que tomem a decisão de continuar em Belfast, correndo risco de vida, ou partam para iniciar uma vida nova em outro lugar, como a Austrália ou o Canadá. A decisão vai sendo adiada pelos pais de Buddy, que sequer recebem um nome durante toda a trama, pois ambos acreditavam que essa mudança brusca no modo de criação e na cultura que estavam inseridos poderiam causar problemas no desenvolvimento social dos garotos, podendo vir a não serem aceitos nas novas escolas e vizinhanças. Nesse ponto, percebe-se nos personagens que há um verdadeiro amor pela cidade de Belfast e pela cultura irlandesa, mas o medo e o perigo estavam superando todos os aspectos bons da vida na Irlanda, os fazendo cada vez mais perder a esperança de que a situação se acalmaria e poderiam viver em paz. Mais do que a necessidade de trabalhar continuamente, o pai do protagonista também resistia em adentrar ao movimento protestante, pois não acreditava no aspecto bom das ações que vinham promovendo. Por ter vivido toda a sua vida em um bairro católico, o personagem havia percebido que não havia uma diferença tão grande entre o cerne de ambas as versões do cristianismo, e que assim como os protestantes, os católicos praticavam boas ações e prezavam pela moral e a ordem, não adorando ídolos cegamente, como era voltado a acreditar. Essa discrepância na visão, que era perpetuada pelas alas mais extremistas do protestantismo, na realidade, fez com que aos poucos, o personagem, sua esposa e toda a família fossem cada vez mais se distanciando da própria religião, pois perceberam que havia se tornado não um culto de amor e solidariedade, como o cristianismo original pregava, mas sim um culto de ódio. Indo além do aspecto geográfico e religioso, o embate da trama, sobretudo para Buddy, também é um conflito existencial do garoto para consigo próprio, pois esse, na eternidade e ainda descobrindo quem era, não sabia em qual dos lados conflitantes deveria se situar, estando muito mais preocupado com questões terrenas. Ao se apaixonar por Catherine, uma das garotas da turma, o garoto não se importa com a religião da garota ou mesmo de sua origem, apenas pelo caráter dessa e como ela o tratava. Da mesma forma, quando precisa encarar a mudança para Londres, já no final do filme, ao ouvir o conselho de seu avô, o garoto percebe que jamais deveria mudar quem era, por quem quer que fosse, não se ajoelhando a grupos ou coerções que pudesse sofrer, pois o que realmente importava não podia ser ditado por uma religião, etnia ou qualquer outro adjetivo, mas apenas por ações e caráter, pois é isso que realmente define quem somos. Belfast surgiu como um grande favorito para o Oscar após receber um prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Toronto, em 2021. Mas mesmo que o seu favoritismo tenha sido abalado por Amor Sublime Amor e Ataque dos Cães, nem por isso o legado de sua obra é menos importante. Mais do que um ataque às alas mais radicais do protestantismo angelicano, como alguns podem pensar, a obra é um tratado de que as verdadeiras características humanas não podem ser categorizadas por religiões, etnias ou origens, mas por ações que em nada têm a ver com tais construções. O respeito, no fim, é muito mais importante do que crenças e dogmas. E apesar de Buddy e sua família terem fugido da Irlanda no terceiro ato, o diretor expressa toda a sua gratidão para com os nobres irlandeses católicos que ficaram, ou mesmo aqueles que fugiram, pois nenhuma criança deve perder a sua infância graças à guerra ou à violência, pois nenhuma religião está acima da outra para justificar o ódio.